Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 24 de setembro, nós teremos aula de língua portuguesa sobre os sinais de pontuação. O que são esses sinais de pontuação, né? Desde o início, quando iniciamos as aulas, tem um cartaz na sala enorme de pontuação e vocês viviam me perguntando, né, quando que a gente ia estudar aqueles pontos. Então, chegou o momento, vamos prestar atenção para a gente aprender, né, sobre alguns deles. Hoje nós vamos estudar alguns, né, mais para frente vamos estudar o restante, tá? Os sinais de pontuação, eles servem, né, para a gente usar nas frases, nos textos. Eles servem para dar mais ênfase à frase, ao texto, para dar um sentido para aquela frase. Também nos ajuda na leitura, né, para a gente saber qual é o começo, qual é o fim, né? Pra gente, alguns desses pontos nos ajudam até mesmo na leitura em relação a dar uma pausa para respirar, né? Pra gente tem que ficar lendo, né? Um texto muito grande, então a gente começa a ler e se não tiver nenhum ponto, né? Nenhum tipo de pontuação entre eles, a gente não faz nenhuma pausa, né, entre uma palavra e outra e cansa mais. Então, os sinais de pontuação também servem para isso, para, né, a gente poder dar uma pausa ali, uma respirada, não ficar cansativo o texto, porque a gente muda o tom da voz conforme o ponto, conforme a pontuação que está ali, tá? Então, entre os sinais, né, que a gente usa na língua portuguesa, na escrita de frases e textos, nós temos o ponto final, que é o que a gente mais utiliza, né, e a professora fica mais em cima de vocês. Terminou a frase, ponto final. Não pode esquecer do ponto final, porque ele indica que acabou. Se não tiver o ponto final, o que vai acontecer? A gente acha que tem mais escrita aí, ou ele esqueceu de escrever, né? Parou e não voltou. O que aconteceu? Agora, se tá o ponto final, a gente sabe que acabou. É só aquilo ali que ele quis escrever. Então, não podemos esquecer do ponto final. A vírgula, muito importante. 2 pontos, ponto e vírgula, 3 pontos, parênteses, interrogação e exclamação, tá? Então, esse é o que a gente mais utiliza nas escritas de textos e frases. Então, vamos lá. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer somente 2, que são esses que estão aí embaixo. Olha só, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Olha eles aqui, ó, tá? Hoje nós vamos conhecer esses 2. Qual é a função deles? Nós vamos começar com o ponto de interrogação. Então, nós usamos o ponto de interrogação no final das frases quando queremos fazer uma pergunta, tá? Quando a gente quer fazer uma pergunta para alguém, né? Ó, o nome dele já diz, ó, interrogação, interrogar. O que é interrogar alguém? É questionar, é fazer pergunta, tá? Interrogar é fazer perguntas para alguém. Então, olha lá, eu coloquei os exemplos aqui. Vamos brincar hoje? Opa! Qual é a sua idade? Quem é você? Por que não podemos ir? Olha só, vocês perceberam que eu mudei, né? A gente muda a forma como a gente lê a frase se o ponto de interrogação está presente. Se o ponto aqui não tivesse presente, o ponto de interrogação, a gente ia ler, vamos brincar hoje. Vamos brincar hoje. É a leitura.
Mas com o ponto de interrogação, olha como eu leio. Vamos brincar hoje? Você muda a entonação da sua voz para fazer uma pergunta. Quando a gente usa esse tipo, né, de entonação, a pessoa que ouve já dá vontade de responder, né? Quando a gente vê uma frase, alguém fala algo pra gente com um tom de interrogação, né? A gente já dá vontade de responder, a gente que ouve. Qual é a sua idade? Olha a pergunta. Quem é você? Por que não podemos ir? Olha só. Então, toda vez que você vai escrever uma pergunta, tá? Você tem que usar o ponto de interrogação. É esse pontinho aqui, ó, tá? Tem que usar ele toda vez que for escrever uma pergunta. E aí, aprendeu? Olha só, fiz uma pergunta. E aí, aprendeu? Vamos agora para o ponto de exclamação. Nós usamos o ponto de exclamação no final das frases para exclamar algo, ou seja, expressar emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo, entre outras expressões que a gente queira dar àquela frase. Então, exclamação, tá? Ó, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Ah, que lindo! Admiração. Vocês viram que a gente também fala de forma diferente quando tem esse ponto, ó. Ah, que lindo! Olha a outra. Que susto! Né, ó? Que susto! Que chato! Amei o presente. Ficou perfeito. Ah, não. Então, esse ponto ele serve para dar uma ênfase na tua frase quando você quer expressar algo com ela, um sentimento, um sentimento de um entusiasmo, oba, né? Ou então tristeza, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, até a gente, né, nas redes sociais a gente usa assim, a gente coloca bastante, ou até mesmo em textos, quando você coloca bastante ponto de exclamação, né, significa que você tá super ou contente ou surpreso, né, ou alguma coisa, né? Quanto mais ponto, mais ênfase a gente tá dando aquela frase, tá bom? Então, ponto de exclamação. Lembre lá, quando eu quero dar uma ênfase na frase em relação a algum sentimento de surpresa, de admiração, né? E assim vai. Olha a frase que eu coloquei aqui. Que saudade, né? Ó, que saudade, tá? É um sentimento que eu tô expressando para vocês e usei o ponto para dar uma ênfase na frase, né? Se não tivesse ele, que saudade. Eu ia ler assim, que saudade. Mas quando ele tem esse ponto, a gente até suspira, que saudade, tá? A gente lê de forma diferente. Então, agora as atividades da apostila. Vamos lá. Aqui no dia de hoje, nós vamos fazer então a primeira parte, que é a atividade sobre os sinais de pontuação. Aqui, a primeira atividade está assim: escreva perguntas e respostas de acordo com os acontecimentos da cena. Não esqueça da pontuação. Então, ó, tem uma cena aqui, tá? Você vai observar o desenho, tá? E aí você vai criar uma pergunta para essa cena, tá? E aí você vai criar a resposta. Você vai criar a pergunta e você vai responder a sua pergunta, né? Então, você vai observar tudo que está acontecendo aqui e vai imaginar uma pergunta sobre isso. E aí você escreva a resposta,
tá bom? Lembre, a pergunta é o ponto de interrogação. A resposta, tá? Se a resposta for expressando algum sentimento, você quer dar uma ênfase, você usa o ponto de exclamação. Se não, é o ponto final. Usou a frase, né? Ponto final. Aqui a mesma coisa, tá? Você vai olhar aqui, ó, a cena, tudo que tá acontecendo e vai criar uma pergunta. E aí, você responde a sua pergunta. Aqui, a segunda atividade, a segunda parte da número 1, tá dizendo assim, ó, pontue as frases usando os pontos de exclamação e interrogação. Então, você vai ler a pergunta e vai ver qual ponto que combina melhor com a frase. Onde você pensa que vai? O que é isso? Ó, onde você pensa que vai? É uma pergunta, né? É uma interrogação ou é, né, uma exclamação? Veja bem, e você vai colocar o ponto aqui no quadradinho. Que menino terrível! Que bom ver você! Muito obrigada! Tá? Então, você vai colocar os pontos dentro dos quadrinhos. O 2, você também vai fazer a mesma coisa. Então, ó, as frases estão relacionadas à imagem. Ó, são 3 frases. Você gosta de café? Bia fez café agora. Que delícia de café! Então, você vai usar o ponto de interrogação, exclamação e o ponto final. Cada um é uma. Você vai descobrir qual que é qual para colocar os pontos, tá? Aí, a segunda também, ó, você vai olhar a imagem e vai ler as frases, tá? E aí, você vai pontuar corretamente conforme, né, a frase tá indicando. O 3, você vai escrever o nome das figuras. Ó, cabrito, ó, um cabrito, um leque, uma bruxa, uma lâmpada, um livro e um banco, tá? Então, você vai escrever bem certinho o nome deles. 4. Você vai ler as palavras, ó, leia as palavras, você vai separar em sílabas e depois você vai classificar ela, se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, marcando um X nas iniciais, ó. O M é monossílaba, o D é dissílaba, o T é trissílaba e o P é polissílaba. Então, você vai lá, ó. Pega lá, prato. Daí você vai separar em sílabas. Prato. Ele é o quê? É monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Você vai marcar X, né, na classificação dele. Tá joia? Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Boa aula para vocês e até a próxima aula, que é amanhã, tá bom? Beijinhos. Se cuidem. Tchau, tchau.